Boa tarde, prezados. Meu nome é Adriel Rodrigues da Silva, sou aluno do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade. O meu projeto é o Power Hack de Testes e Simulações. O orientador é o professor Jorge Javier e co-orientador o professor Oswaldo Ideu. Foram convidados para essa banca os professores Ítalo Roger, Leandro Ramos e Rafael Leite. A apresentação desse trabalho se dará da seguinte forma: introdução, desenvolvimento da bancada proposta, análise preliminares dos resultados, cronograma, conclusões preliminares, apêndice, anexo e agradecimentos. Os objetivos desse trabalho é desenvolver e validar uma bancada de teste permitindo seus usuários testar, configurar e comissionar IEDs. A contribuição, essa bancada pode ser utilizada em capacitação de profissionais ou mesmo a inserção no meio acadêmico e a utilização em comissionamento, tanto em fábrica quanto no local da instalação. A justificativa para o desenvolvimento desse trabalho se deu pela ausência de uma bancada de testes com interface didática, livre e de fácil acesso para utilização em comissionamentos, tanto em fábrica como no local de instalação, e uma ferramenta para que profissionais que trabalham na área de manutenção de proteção de sistemas elétricos de potência possam utilizar e também com baixo custo de implantação. Desenvolvimento da bancada. Esse fluxograma ilustra os principais passos para o desenvolvimento e a concepção da bancada de teste, onde foi dividido em 6 partes para o desenvolvimento desse trabalho. Desenvolvimento do projeto funcional e layout da bancada. Esse diagrama unifilar, ou essa figura, ilustra um diagrama unifilar ou layout da bancada que foi definido tendo a subestação de Furnas, que é localizada aqui na cidade de Foz do Iguaçu, onde a configuração dessa subestação é de disjuntor e meio, permitindo testar proteção de linha de transmissão, proteção de autotransformador e proteção de barras de subestação, onde esse layout ele simula um vão de linha de transmissão com saída para a linha de transmissão, um vão com entradas para autotransformador, tanto para o lado de alta quanto para o lado de baixa, e vãos para testar proteção de barras de subestação. Concepção das funcionalidades. Essa tabela ilustra as funcionalidades que foram definidas para serem contempladas na bancada. Também foi feita uma comparação com simuladores que já existem no mercado. Podemos citar aqui o RTDS ou PAL, que são simuladores para teste de hardware ou algoritmos de ED, para testar o comportamento também do ED dentro de um sistema elétrico de potência, ou mesmo para fazer uma modelagem matemática para realizar estudos de curtos-circuitos para definir ajustes ou lógicas que serão inseridas nos IEDs. O PowerTS é uma ferramenta para realizar testes, pode ser utilizado em teste em fábrica, para testar funções de proteção, as lógicas que forem inseridas em IEDs, reprodução de falhas, é uma interface amigável, pode ser utilizado em treinamentos de profissionais de manutenção, como já foi dito, é uma ferramenta para utilizar em manutenção de sistema elétrico, de sistema de proteção e controle, com custo acessível e de fácil utilização. Teste de comissionamento em fábrica. Nos testes de comissionamento em fábrica, devido à modernização ou à troca de IEDs, onde os profissionais das empresas do setor elétrico, tanto de usinas, subestações, se deslocam até as fábricas para testar o ED, que seriam as lógicas
e os ajustes que foram implementados e todo o circuito de controle, de comando que está dentro de um painel de proteção e controle. Com a tecnologia embarcada nesses IEDs, esses testes têm que ser de uma maneira real, simulando a operação de uma linha, ou um vão de autotransformador, ou um vão de barras, para testar toda a lógica, todos os ajustes. Precisa simular os sinais dos equipamentos elétricos, como seccionadoras, disjuntores ou até mesmo de teleproteção. A bancada simula todos esses sinais. A caixa de teste, conforme está ilustrado ali, nessa figura, ela simula os sinais de tensão e corrente, que são os sinais analógicos para as entradas analógicas do IED. Funções de proteção, onde, como já foi dito, com a tecnologia embarcada nos IEDs, essas funções hoje, como se tem lógica, podemos citar um exemplo, uma função 21 com com religamento automático da linha de transmissão. Você precisa simular para fazer um teste desse todo o enlace da linha de transmissão, o vão fechado, com sinal de teleproteção, sinal de disjuntor, seccionadora, onde a bancada ela simula esses sinais e a caixa de teste simula os sinais analógicos. Então, você simula o sinal, como se diz, testa a função, que é a função 21, ao mesmo tempo, como para a lógica de religamento automático, ela depende da função 21 atuando, e também todos os contornos dos equipamentos elétricos, você tem que informar para a entrada digital, onde a bancada simula esses sinais para as entradas digitais dos IEDs. Lógica de proteção. Podemos citar aqui um exemplo de uma lógica de fechamento sob falta de uma linha de transmissão, onde você vai testar o fechamento da linha com uma falta. Então, a bancada ela simula todos os sinais dos equipamentos elétricos e simula também fechando a linha, mandando esses sinais para o IED. E com isso consegue testar essa lógica de uma maneira real, conforme ela está montada dentro do IED. Reprodução de falha. A gente pode também citar um exemplo de uma falha numa linha ou até a barra de uma subestação. Você quer testar, ver o comportamento, a atuação, se o IED atuou correto ou não. Então, a bancada ela simula o sistema ali, pode ser a linha em operação ou a barra, e a caixa de teste a gente pega os sinais analógicos no formato Contrade das redes de oscilografias, injeta na caixa de teste e ela vai injetar esses sinais nos IEDs, e a bancada simula os sinais dos equipamentos elétricos, do sistema ali, uma barra, para poder fazer esse teste de reprodução de falha no sistema. Levantamento e aquisição dos componentes da bancada. Depois de definido o projeto funcional e o layout da bancada, foi feito o levantamento e aquisição dos componentes que foram montados na bancada, onde esses componentes têm a responsabilidade do total funcionamento e simulação dos estados dos equipamentos elétricos que foram montados na bancada. Essa tabela aqui ilustra todos os componentes da bancada que foram montados, que foi feita a aquisição dos mesmos. Esses componentes foram um reaproveitamento, devido à modernização da subestação aqui de Foz. A gente reaproveitou esses componentes que foram desativados e foram montados na bancada de testes, foram com base no desenvolvimento do projeto funcional e layout que foi definido para a bancada de teste. Aqui nós temos os custos. Esses custos são custos já em valores atuais, A gente pegou em valores de componentes novos, tanto dentro dos estoques de furno, dos componentes novos e até mesmo em fornecedores, onde chegamos a um custo de R$ 32 mil para o desenvolvimento dessa bancada. Concepção do painel. A concepção da bancada, do painel, foi dentro de um painel modular que atende todas as aplicações desses componentes e permite a expansão. Como se diz, hoje você quer testar, colocar mais vão de linhas, ou mais vão de barras, ou autotransformador, dependendo do teste. Esse painel, ele tem essa flexibilidade para a expansão do layout da bancada de teste. Onde aqui
esse painel ele foi adaptado para poder atender todos esses ricos componentes, como os relés que simulam sinais de equipamentos elétricos, os relés 86, os relés 94, que são relés que efetuam tripes e bloqueios de fechamento dos disjuntores, as lâmpadas de sinalização e as chaves de comando, que efetuam comando de aberturas em seccionadoras e disjuntores. Então, a bancada ela foi feita, o layout, o painel, ele atende todos esses requisitos, atendeu, né, esses requisitos desses componentes. Aqui nós temos o painel em fase de montagem, né, onde foi feita uma adaptação. Foi um painel também que foi desativado, foi desmontado tudo que tinha nele e readaptado ele. Depois foi feito um desenho, um layout da disposição desses componentes para montar na bancada. Na parte superior, as lâmpadas de sinalização, chaves de comandos, botoeira de rearme dos relés 86, que é o relés de bloqueio. Aqui na parte central nós temos os relés auxiliares que simulam disjuntores, seccionadoras, relé de bloqueio, relé 94 e os blocos de testes. Aqui o local para colocar o IED que será testado, e aqui embaixo os relés estáticos, os auxiliares que simulam sinais de teleproteção e um switch. Quando você vai fazer um teste em fábrica, o switch ele permite a comunicação do relé do ED com SAGE, ou o sistema supervisório que será montado do lado ali, quando comissionamento, para subir todos os pontos de alarmes e eventos dos IED para esses sistemas supervisórios, que pode ser utilizado tanto em comissionamento como em capacitação de profissionais. Também foi feito os diagramas, o projeto elétrico de comandos de fechamento dos disjuntores, né, respeitando todos o intertravamento elétrico com os relés de bloqueio, as lâmpadas de sinalização desse equipamento fechado, os comandos de abertura, chaves de abertura e os relés que efetuam a abertura em paralelo com as chaves e a lâmpada que sinaliza esse equipamento aberto. Também foi feito o projeto elétrico de comando das seccionadoras, respeitando intertravamento com os disjuntores, para tanto efetuar o fechamento e abertura de uma seccionadora, precisa do sinal do disjuntor aberto e as lâmpadas indicando fechado. Aqui também para abertura é o mesmo procedimento para o fechamento das seccionadoras, com as lâmpadas indicando aberta e os contatos dos disjuntores para realizar o intertravamento elétrico. Comissionamento da bancada. Depois que foi feito o projeto funcional, depois a montagem da bancada, toda a montagem, foi feito o comissionamento de todo esse circuito. Primeiramente, a gente ligou a fonte, é uma fonte em corrente contínua, no valor de tensão de 125 VCC, onde nós alimentamos circuitos. Fizemos também aqui, pegamos esse layout aqui, fizemos todos os procedimentos de manobra, abertura, fechamento dos disjuntores e seccionadoras, e com isso conseguimos provar que comprovar, aliás, que esses circuitos estavam montados corretamente, sem nenhum risco para os usuários e também para os componentes da bancada. Foi feito também um comissionamento nos relés auxiliares que simulam sinais de teleproteção, simulando a recepção de transferência de disparo e a recepção, e vendo também a abertura dos disjuntores. Então, esses diagramas de comandos e controles, que seria o projeto elétrico funcional, foi montado corretamente e o projeto também estava correto. Depois, aqui nós temos essa figura que ela ilustra, né, uma arquitetura de teste, onde nós temos a bancada, nós temos o IED e a caixa de teste. A bancada simula os sinais digitais, enviando esses sinais para o IED. As caixas de teste, elas simulam os sinais analógicos. Aqui tem montado um bloco de teste na bancada, onde esses sinais analógicos chegam até aqui, e daqui nós temos esses sinais são enviados para as entradas digitais do IED através da fiação. E com isso, a bancada ela serve de uma interface entre a caixa de teste e o IED. Ao mesmo tempo, quando você tem a atuação de uma função, o IED também envia
um sinal digital, onde ele vai operar um relé de bloqueio 94 para efetuar a abertura dos disjuntores. Esses relés de bloqueio 94 também enviam sinais para a caixa de teste, onde para a caixa para fazer um teste de ajuste de proteção, como levantamento de curva, de uma proteção de transformador, de barras, ou até mesmo de uma linha de transmissão. Ou se quando você quer também testar uma lógica de ED. Nesse caso, você precisa também desses sinais aqui da bancada para parar a caixa para validar o teste. Aqui nós temos uma figura que ilustra um diagrama de um vão de uma linha de transmissão. Esse é o diagrama que fica disponível na bancada, né? Porque a bancada, como se falou assim, ela é flexível para testar uma proteção de linha de transmissão. Esse é o diagrama, o layout, né, do teste do diagrama da bancada para testar uma proteção de linha de transmissão, com os disjuntores, suas respectivas seccionadoras e a seccionadora de linha de transmissão. Aqui nós temos um diagrama para testar proteção de autotransformador, simulando o lado de alta e o lado de baixa do transformador, com sinais de seccionadoras e disjuntores. E aqui nós temos um diagrama unifilar que simula sinal de vão de barra de subestação. Nós temos dois vãos aqui, ou dois bays, né, onde você simula esses vão para testar a proteção de barra. Onde uma proteção de barras, hoje essas novas com a tecnologia embarcada, elas necessitam da simulação de vão. Então, com dois vãos, é o mínimo que você já consegue testar uma função de barra. Se quiser colocar mais vão, a bancada ela tem essa flexibilidade para aumentar essa sua configuração ou o seu layout. Análise dos resultados. Depois da bancada pronta, comissionada, começou os testes, né, com IED. Então a gente fez uns testes preliminares, tem outros que estão em fase de desenvolvimento ainda. Primeiramente foi montado o circuito de alimentação da bancada, alimentado o IED também, que seria testado. Aqui foi feito um teste no relé Areva, ou P443, com a proteção de linha de transmissão do circuito de 765 do sistema de transmissão de Itaipu, que pertence a Furnas. Então a gente montou a primeira alimentação da bancada e do IED em 125 VCC, em corrente contínua. Depois foi feita a configuração do software da caixa de teste, que nós utilizamos a Omicron, né? Utilizamos uma sequência de estados, né, para simular um teste de religamento automático, um teste também de sinais de teleproteção e também de fechamento sob falta, onde foi simulação de estados para testar as lógicas implementadas nesse IED. Aqui, antes foi feito também o arranjo do teste, né, as conexões, a fiação da caixa de teste, tanto dos sinais de tensão, sinais de corrente, onde foram da caixa de teste os sinais de tensão entrando nesse bloco de teste, que foi montado na bancada, os sinais de corrente também, onde a bancada ela serve de uma interface, né, entre a caixa e o IED. Aqui nós fizemos as conexões desses sinais no sistema CBA, onde a configuração do software da caixa também é CBA, porque o sistema de rotação dos fasores de Furnas é CBA, que é no sistema anti-horário. Então foi respeitado também todos esses sinais, tanto no software, na configuração, e quanto também nas conexões da fiação no IED. Foi feito os testes preliminares em lógica de religamento automático de linha de transmissão, fechamento sob falta da linha de transmissão, ou SOFT, e lógica de vão do canal. Esses dois testes ainda estão em fase de validação. Aqui, a primeira análise, né, nós temos teste de religamento automático de uma linha de transmissão. Esse teste, a gente vai simular uma falha, nós temos que testar a função 21, a função 25, que é a função de sincronismo, né, depois detectando a falta, e a 79, que é que faz o religamento na linha, automaticamente. Onde a bancada ela simula os sinais digitais, sinal de disjuntores, sinais de seccionadoras. A caixa de teste injeta os sinais analógicos, simulando uma falha na linha de transmissão em zona 1,
sinais foram definidos nas equações matemáticas da fundamentação teórica, né? Onde você simula uma falha na linha de transmissão. Você vai, como a gente é uma produção de distância, você pega tensão e corrente, você tem a impedância da linha e se injeta essa falha no IED com a caixa de teste. E a bancada vai injetar os sinais digitais para a gente ver todas essas funções e essa lógica de religamento automático. Aqui nós temos uma lógica de religamento automático que está implementada no IED. Aqui você tem que simular para o IED o disjuntor que será feito o religamento automático. Como tem dois disjuntores, né, disjuntor e meio, né, então a gente simula um sinal na entrada digital do IED, a bancada ela simula para poder ativar essa lógica. E aqui nós temos o quê? Aqui nós temos a saída do IED, que é a função 79. Para isso ele precisa o quê? Ter a função 21 atuada, ele tem que olhar todos os contornos da linha de transmissão, se ela estava em operação ou não, detectar a falta, o disjuntor para religamento. Então essa lógica ela vai olhar, ela vai analisar tudo isso, esses sinais que a bancada está mandando para ela, né, o IED, e mais os sinais analógicos que está sendo injetado pela caixa. Tem a função 21, tem o disparo pela saída digital do IED, é efetuada a abertura no disjuntor, a bancada reenvia esse sinal para o IED, onde ele detecta na entrada digital, e com isso depois é feito o sincronismo da tensão, como nós estamos simulando as duas pontas, né? Terminal líder, terminal seguidor. Então, do terminal líder, a tensão da fase B com a tensão da barra da subestação. Ele olha o valor de tensão, módulo e ângulo. Estando todas essas condições atendendo, ele vai liberar essa saída digital do IED para fazer o religamento automático da linha de transmissão. Aqui são sinais digitais, os sinais, analógicos, né, que foram injetados na caixa de teste, pela caixa de teste no IED. Nós temos aqui uma simulação de pré-falta sem carga, com pré-falta com carga, depois a falta na linha na fase A, temos o fundamento de tensão, um aumento da corrente, depois aqui é onde está sendo sincronismo no IED, que ele vai comparar a fase B do terminal líder com a fase B da tensão da barra. E aqui é a normalização, onde a lógica funcionou corretamente e a linha está em operação. Aqui são os eventos e oceanografias que são extraídos dos IEDs. Com as tecnologias embarcadas, o IED fornece todas essas informações através do software WaveWing, que é da própria IED, né, que é da própria Areva. A gente consegue fazer a análise desses resultados. Esses são esse software que nós utilizamos, esses dados que, para também, quando você tem um distúrbio, uma falha na linha, a gente pega esses dados para fazer os relatórios também. Aqui nós temos toda na parte de cima, são os sinais analógicos, são as oscilografias. Na parte superior, os sinais de corrente e aqui os sinais de tensão. Nós podemos ver um aumento da corrente e um afundamento da tensão. Aqui embaixo nós temos o que? São os sinais digitais, são os eventos que ocorreram. Então aqui o relé ele detectou uma falha na fase A. Aqui ele consegue detectar uma falha em zona 1, que é nesse canal digital aqui, número 5. Aqui ele também consegue detectar um trip em zona 1, onde foi a falha em zona 1 através da função 21. E aqui nos canais 28 e 30, que são a parte final aqui, é toda a parte de religamento automático, onde aqui a bancada enviou os sinais para o IED. E aqui a gente consegue comprovar que teve o religamento feito com sucesso, onde o cheque sincronismo ok, e o religamento, que a gente, no nosso caso, é tripolar das três fases, né? A abertura também da falta também nas três fases, mesmo que seja uma falha monofásica, foi feito com sucesso. Então, aqui nós conseguimos comprovar que a lógica de religamento automático atuou corretamente, onde a bancada simulou todos esses sinais da maneira correta, atendendo e vendo para
ver todo o comportamento da lógica que foi instalada dentro do IED. Aqui, na análise 2, que ainda está em fase de validação, né, que é o teste de lógica de teleproteção, aqui são os valores de tensão que foram injetados no IED. A gente simulou um cenário de pré-falta e outro falta na linha de transmissão, onde a gente fez uma falta, uma fase A, a gente pode ver aqui com uma falta bifásica, né, e na fase A e na fase C, aliás, que é uma falta bifásica, para ver que o envio e recepção de transferência de disparo. Da mesma forma, é o mesmo software, WaveWin, que é da rede de oceanografia e eventos do próprio IED. A parte superior nós temos os sinais analógicos, falta na fase A de corrente, falta na fase C, a fase A de tensão e C de tensão afundamento. Aqui a gente vê um trip, uma falha em zona 2, e aqui é a parte de baixo, onde é toda a parte de recepção e transferência de disparo, que a bancada simulou sinais de teleproteção. A gente simulou uma falha de um canal, só ficou com um canal funcionando, e onde a gente pode perceber que a bancada simulou e a lógica funcionou. Nós estamos ainda em fase de validação desses resultados. Aqui nós podemos ver a atuação das lógicas, né, de teleproteção, toda essa parte aqui na parte inferior. Aqui, análise 3, que é o teste de fechamento sob falta, né, onde você vai simular uma falha no fechamento da linha de transmissão. Se tem um cenário de pré-falta e um cenário com a falta. Da mesma maneira, nós temos o software WaveWin, que é a rede de oceanografia e eventos do próprio IED. A parte superior são o quê? Os canais analógicos, né, de tensão e corrente. Aqui embaixo nós temos todos os eventos. E aqui na parte inferior, nós podemos ver que aqui ele diz assim, a atuação da lógica de fechamento. Nós estamos em fase de validação ainda desse teste. Mas aqui a gente pode ver na parte inferior que todos os sinais que a bancada enviou para o relé teve a atuação correta da lógica de fechamento sob falta. Aqui é o cronograma, que é a parte em vermelho, que está em vermelho que já foi realizado, em verde em execução, em amarelo que está sendo desenvolvido. As conclusões preliminares que temos, que esse trabalho foi apresentado as etapas do projeto nesse trabalho, os testes e análise preliminares, informações dos diagramas elétricos do projeto funcional, projeto elétrico, né, da bancada. Podemos dizer que é uma ferramenta customizada e esse trabalho mostrou-se inovador, que ele pode ser utilizado tanto para teste como para capacitação e inserção no meio acadêmico. Também, como isso mostrou um trabalho inovador, foi feito um pedido de patente, né? Depois será apresentado um artigo e foi vencedor do programa Inovação de Furnas em 2020. Foi feito para análise do levantamento bibliográfico de patente, por referência para análise bibliográfica foi utilizada a ferramenta PROC-NO-C e foi feito um levantamento dos portfólios de patente, né? Porque esse trabalho mostrou-se inovador. E agradeço a minha esposa, meus pais e aos meus professores e a todos pelo apoio e pela disposição e atenção. Muito obrigado.